o homem que não se assenta com quem desprezo que é do Senhor. Não anda em roda de gente violenta, nem dá ouvidos ao pecador. Seu prazer está na lei divina, medita nela de noite e de dia. Como a árvore à beira do rio, dá seu fruto firme em harmonia. Nada que faz perde no vento, tudo floresce com bênção do céu. Mas os perversos sem fundamento são como a palha que sopro levou. No julgamento não vão resistir, na comunhão não vão existir. Pois o Senhor conhece o caminho dos que o amam e vão prosseguir. Mas o caminho dos que são maus leva à ruína, é pura ilusão. Vivem correndo atrás de seus passos, mas perdem tudo em escuridão. Já o justo vive com firmeza, tem raízes na fortaleza. O seu destino é prosperidade, guardado sempre na verdade. Feliz é quem anda na luz, quem segue os passos de Jesus. Não se desvia, não cai na armadilha. Tem o Senhor que o guia e brilha como árvore junto à nascente. Dá fruto sempre, eternamente. Firme e bendito é seu coração, pois anda na direção do Pai. Com retidão. Porque se agitam nações com fúria, e os povos tramam em vão rebelião. Reis da terra tomam posição contra o Senhor e seu ungido. Então vamos quebrar seus laços agora, jogar suas cordas bem longe fora. Mas lá dos céus o Senhor sorri, sabe o fim de quem assim agir. Com voz de ira ele os confronta, com seu furor os deixa sem chão. Foi eu quem pus o meu rei no monte, em Sião tem sua habitação. Ele declara o decreto eterno, tu és meu filho, meu bem mais terno. Hoje te gerei com amor fiel, pede e te dou as nações do céu. Reis da terra agora entendam,
estrofe. Muitos se levantam contra mim, dizem que Deus não vai me ouvir, mas tu, Senhor, és meu escudo fiel, a minha glória, quem me faz subir ao céu. Clamei a ti e tu me respondeste do teu monte santo, me socorrestes. Deitei, dormi e acordei em paz. Pois o Senhor me sustenta e nada me desfaz. Não temerei milhares ao redor, pois o Senhor és meu Salvador. Levanta, ó Deus, e vem me defender, só em ti posso vencer. A salvação vem do Senhor, Ele é meu escudo protetor, mesmo em meio à perseguição, Ele guarda o meu coração. Não temerei milhares ao redor, pois o Senhor és meu Salvador. Levanta, ó Deus, e vem me defender, só em ti posso vencer. A salvação vem do Senhor, Ele é meu escudo protetor, mesmo em meio à perseguição, Ele guarda o meu coração, Ele guarda o meu coração. Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos os irmãos aí que estão ligadinhos conosco nesta live, primeira live de 2026. Glórias a Deus, né? Deus tem dado essa oportunidade para nós. Eu quero dar aqui a boa noite aqui a missionária irmã Beatriz Borges, está conosco aí, né? A irmã Judite Quartz também está ligadinho conosco aí, né? É os irmãos aí que estão bom assistir, que vão entrar aí, que sejam abençoados em nome de Jesus, amém? Fiquem conosco até o final aí, eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio, Deus tem uma palavra para mim e para você, amém? Deus, Ele é fiel, mano, Deus, Ele é verdadeiro, né? Deus, sem palavras, né? A gente muitas vezes não tem nem palavra como agradecer, né? O que Deus tem feito, né? Em nossas vidas, em nossa família. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é justo, Deus, Ele é verdadeiro, né? Louvado é o nome do Senhor, onde Deus tem dado a oportunidade para nós, um ano, né, de lutas, de batalhas, mas firmes na presença do Senhor, guerreando, né? Muitas vezes o vento se levanta, a tempestade sopra, né, presbítero? Verdade. Mas, né, estamos firmes, graças a Deus, fazendo a obra do Senhor. E também já desde já quero começar desde já essa programação, né? Aqui dando uma boa noite ao presbítero irmão Vinícius, né? Em nome de Jesus. Boa noite, meu querido, muito obrigado aí, né? Que tem se esforçado aí na live, né? Não tem deixado aí, né, faltar. Às vezes dá um pânico aí, né? Às vezes traga um celular, às vezes traga uma câmera. E ele tá sempre aí, né? Fazendo, né, um jeitinho daqui, um jeitinho dali, para que nós possamos fazer a live, né? Mas eu creio que Deus vai nos prover, Deus vai nos abençoar, né? E a gente vai começar a comprar uma aparelhagem aí para
para se dedicar mais, né? Uma boa noite, meu querido. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite, um feliz ano novo 2026, começando mais uma etapa, né? Mais um ano aí próspero na presença do Senhor, que viemos junto durante todo este ano, como foi no ano anterior, estarmos junto aqui, glorificando, exaltando, falando deste Deus que é tremendo, que é único em nossa vida, né, pastor Márcio? E a gente está aí, firme e forte, para que o plano do Senhor possa se concretizar naquilo que Ele propôs para a nossa vida. É verdade, a gente sempre fala, né? Luta a gente, né? Nós todos temos, né? Passamos por luta, por dificuldade. Mas a gente pegou essas lutas, pegou essas provações, pegou as barreiras que muitas vezes nós passamos, né? As afrontas, situações que ocorrem durante, né? Às vezes no nosso dia, no mês, no ano, né? A gente pega essas lutas, essas situações aí para se fortalecer, porque eu creio que Deus ele permite esse tipo de situações para que nós venhamos crescer e buscar Ele cada vez mais, né? Aprender a buscar Ele, aprender a estar mais próximo dEle. Então nada acontece, que uma palavra de Deus diz, né? Que não cai um fio, né? De cabelo da cabeça do homem, né, sem permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem permissão de Deus. Então tudo tem um propósito, tem um objetivo de Deus em nossas vidas. Não para que nós viemos, né, tá murmurando, tá reclamando, muitas vezes dizendo, pá, que isso ocorre durante nós, porque nós temos falho, né, muitas vezes, né. Às vezes a gente até, eu muitas vezes me peguei, né, sem querer ainda, dizer assim, mas, né, por que tanta luta, tanta prova, porque só comigo, né? Eu já me peguei falando isso aí, porque a gente é falho. Mas eu sei, mas peraí, não, eu tenho que agradecer a Deus, né? Daí a gente parece que dá um estralo assim, não, agradece, né? Tá na prova, não, tem que agradecer a Deus. E a gente agradece a Deus e daqui a pouco aquilo passa, já vem a bonança, daqui a pouco já tá alegre, daqui a pouco já vem outra prova, daí daqui a pouco tu já tá ali de novo, cabeça baixa, daqui a pouco tu levanta de novo. Então isso é um crescimento, é para nós estarmos mais próximos do Senhor, buscando mais Ele, porque eu imagino se fosse tudo bonança, tudo, nada acontecesse, né? Eu sou sinceramente, se nada acontecesse, eu nem estaria na presença de Deus hoje, né? Eu acho que muitas pessoas, se coisas que não acontecessem na nossa vida, a gente nem estaria na presença de Deus hoje. Eu louvo o nome do Senhor, né, e agradeço a Deus aí pelas oportunidades, pelas bênçãos derramadas, pela família que tenho, né? Eu louvo a Deus e agradeço a Deus. E uma coisa que eu botei para mim assim, ó, pode luta, vento, vir, soprar, dá aquele desânimo, dá. Às vezes a gente sente, dá aquele desânimo, dá aquela freada, mas com um objetivo, um foco de estar buscando a Deus, de estar glorificando o nome do Senhor, mesmo na fraqueza, ali adorando, buscando forças em Deus, porque somente Ele que vai nos dar força, somente Ele que nos fortalece, né? Somente Ele que vai nos ensinar, né? Vai nos capacitar, vai nos fortalecer para continuar, porque até a vinda de Jesus vir buscar a igreja, nós vamos ser assim, irmãos, tem os altos e baixos. E nós não somos ninguém que é super homem, super mulher, né? Nós temos sentimentos, nós temos um coração, né? Nós sentimos dor, nós sentimos muitas vezes angústia, tristeza, e isso faz parte do homem. Mas que nós venhamos aprender tudo isso, buscar em Cristo para Ele nos ensinar a vencer essas dificuldades, né, presbítero? Verdade, meus irmãos, e um ano que se começa, um ano cheio de sonhos, de expectativas, mas acima de tudo que possa, né, entregarmos nossos planos, nossos sonhos nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para todos nós, a cada um de nós. E que Deus abençoe a cada um que passou um ano junto conosco. É um ano que Deus vai, eu creio que Deus vai agir em nosso favor, agir em meio à nossa causa. A cada dificuldade, como o pastor mencionou também, o Senhor está no controle, então não se apavore que Ele ainda continua no barco, né? E ano 2026 estaremos chegando com muitas novidades, e agradecendo a todos que até aqui estavam conosco, né? Que nos ajudaram a compartilhar, a participar, a todos aqueles que oraram por este programa, porque ele não é nosso, ele é de todos nós. A cada um que tem a oportunidade também, né, de falar do amor de Deus, de trazer um testemunho, você tem toda a liberdade, tem o nosso contato, WhatsApp aí. Entre em contato conosco, nós estamos aí disponíveis aos irmãos que quiserem conversar, deixar um testemunho, pedir de oração, deixa aí logo abaixo também.
E grande anúncio que teremos, eu quero anunciar já agora de começo. Eu sei que muitos têm que trabalhar amanhã, então devido ao horário não vão conseguir até chegar ao final. O pastor Emerson vai estar passando aos irmãos aí a seguinte alteração que a gente vai estar passando e mudando durante este ano de 2026. Irmãos, em relação a gente, aos nossos afazeres durante o dia, né, nossos compromissos durante o dia, e a gente vai estar trocando nossos dias da live, tá? Já quero comentar os irmãos aí, a gente vai deixar ali, né, nas nossas redes sociais. A gente vai estar trocando o dia da nossa live e vai começar mais cedo, né, presbítero? Isso. A gente vai trocando, a gente faz a nossa live esse ano de 2025, a nossa live foi praticamente todas quarta-feira, né? Então a gente vai estar mudando para as quinta-feira, tá? A partir de semana que vem, né? A partir de semana que vem, próxima quinta, se ser amanhã, na outra quinta, vai ser ali nós dando início à nossa live ali nas quinta-feira. Não teremos mais live às quarta-feira às 22 horas, mas será nas quinta-feira, né, às 8 horas da noite. Quinta-feira às 8 horas da noite nós estaremos ali fazendo a nossa live ali para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Tiremos esse dia na quinta-feira, né? A gente tem os nossos compromissos e na quarta-feira eu estava pegando um pouco pesado. Conversei com o irmão Vinícius, ele concordou, né? Então vai ser, como já no começo já era nas quinta-feira, né? Então a gente vai fazer um pouco mais cedo. Eu queria fazer mais cedo na quarta-feira, mas não tinha como. Então, por causa dos nossos compromissos, então a gente vai estar fazendo as nossas lives, né, a partir da semana que vem, nas quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, amém? Em nome de Jesus. Você é nosso convidado, vem ali, né? E também não deixando de passar aqui também, que nos domingos, né, a partir das 3 horas da tarde, né, nós temos a live ali, encontro de mulheres, né, com a pastora Vera e a missionária irmã Beatriz, né? Tá aqui conosco também, eu já quero deixar aí, né, um glória a Deus aí e agradecer aí, tem mais gente aqui, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Lidiane Souza está conosco também aí, em nome de Jesus também, a Lidiane. Tá também a Paulinha Tayane também, a Paulinha também está conosco, a irmã Paulinha, né? E a irmã Lidiane também, em nome de Jesus, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar conosco aí. Eu creio que Deus tem uma palavra para você. Mas antes de nós estarmos orando, que depois eu estarei orando, nós vamos estar escutando um louvor abençoado aí, né? E eu creio que esse louvor já vai tocar em você, você vai sentir algo da presença de Deus aí. E depois desse louvor nós estaremos retornando e vamos fazer uma oração. E eu quero estar orando por você, pela sua casa, pelo seu ministério, né, pelo seu trabalho aí, em nome de Jesus, amém? Não saia daí, fica conosco aí, meus irmãos, em nome de Jesus, glórias a Deus. Todas as vezes que eu não te obedeci, todas as vezes que eu te entristeci e das vezes que até tentei fugir, perdoa-me. Das vezes que eu prometi e não cumpri, das vezes que eu não confiei em ti e até mesmo a tua voz eu não quis ouvir. E mesmo assim, em nenhum momento me desamparou, em nenhum momento nunca me deixou. E mesmo sem eu merecer, sempre foi fiel a mim. Eu reconheço que não mereço este infinito que por mim amou e deu a sua vida por alguém tão pecador. Eu não entendo como
pode me amar tanto assim? Como foi que nunca desistiu de mim? E mesmo em meio a tantas falhas, permanece aqui. Foi o teu amor que fez continuar quando eu pensei em desistir, que me levantou das vezes que eu caí, e mesmo cheio de defeitos ainda acreditou em mim. E foi por esse amor que deixou a história só pra vir me resgatar. Eu não merecia, mas veio me salvar. E quando eu lá no céu chegar, pra sempre santo, santo cantar. Eu reconheço que não mereço este infinito amor, que por mim em uma cruz se entregou e deu a sua vida por alguém que pecou. Eu não entendo como pode me amar tanto assim. Como foi que nunca desistiu de mim? E mesmo em meio a tantas falhas, ainda permanece aqui. E foi o teu amor que me fez continuar quando eu pensei em desistir, que me levantou das vezes que eu caí, e mesmo cheio de defeitos ainda. Foi por esse amor, deixou um mar de glória me resgatar. Eu não merecia, mas veio me salvar. E quando eu lá no céu chegar, pra sempre santo, santo eu vou cantar. Eu vou declarar ao dono do céu, Cordeiro de Deus. E eu vou declarar ao dono do céu, santo, santo é o Cordeiro de Deus. E eu vou declarar ao dono do céu, santo, santo é santo, 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 tu és santo, santo, e foi o teu amor que me levantou das vezes que eu caí, e mesmo cheio de defeitos ainda acreditou em mim. E foi por esse amor que deixou um mar de glória só pra vir me resgatar. Eu não merecia, mas salvar. E quando eu lá no céu chegar, pra sempre santo, santo eu vou cantar. Santo. Glória a Deus, aleluia. Temos com um probleminha, né, do áudio aí, dos louvores aí meio cortando. Acho que a internet está meio fraca, né? Em relação, né, agora o verão agora na praia.
é um pouquinho complicado em relação, né? Às vezes falta água, às vezes falta luz, né? Às vezes quando a internet também tá, né, fraca, oscilando. Mas nós vamos dando glória a Deus, né? Dando glória a Deus, aleluia, o nome do Senhor vai sendo glorificado. E eu creio que nós vamos conseguir chegar até o final aí, né? Uma palavra de Deus, né? Mas como eu falei, eu quero estar orando por você, abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, o seu trabalho, o seu ministério aí, que Deus possa ser grande, né, em sua vida e em seu lar, em nome de Jesus. Eu creio e profetizo assim, que Deus venha operar, né, em sua vida em nome de Jesus, né? Vamos estar orando então? Soberano Deus, amado Pai, te demos graça por este momento maravilhoso, Senhor. Te demos graça por esse dia, te demos graça, Senhor Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelas suas mãos estendidas sobre nós, Papai querido. Eu quero louvar e agradecer pela vida de cada irmão e cada irmã que está conosco nesta live. Senhor, eu quero entregar cada lar, a cada família, Senhor, em tuas mãos, a cada um que está conosco nesta live. Senhor, tu que sonda coração, meu Pai, tu que opera maravilhas, milagres e prodígios, Senhor. Oh, Papai querido, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Pai, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre, Senhor. E eu creio, Senhor, no teu poder, eu creio na sua majestade, Senhor. Eu creio, Senhor, meu Deus, Pai, no teu agir sobre as vidas de cada um, Senhor, de cada família, Pai. Deus, estende as tuas mãos, Pai. Restitui, Senhor, sonhos e projetos, Pai, que estão apagados, que estão frustrados, Senhor, Pai. Deus opera, Senhor Pai, aleluia, na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor Pai, que muitas vezes não tem mais força, Senhor, para se levantar, não tem mais nem ânimo, Senhor Pai, para sonhar, Senhor Pai, para adquirir algo, Senhor, meu Deus, Pai, eu creio em nome de Jesus, Pai, desfaz toda palavra de maldição, Senhor, desfaz todo laço, Senhor, do passarinheiro, Pai, que as pessoas voltam a sonhar, Pai, acreditar, Senhor, ter visões, Pai, em teu reino, Senhor. Eu profetizo, Pai, sobre cada um nesta noite, Pai, as tuas bênçãos, em nome de Jesus, Pai. E seja conosco nesta live, Senhor, que nós viemos diminuir, o Senhor possa crescer, em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus é poderoso.
o medo roube sua paz. Filho, eu te preencherei e as tuas lágrimas eu enxugarei. Filho, volta. Filho, volta. Tá doendo o meu peito, não consigo mais sentir a tua presença. Me ajuda. As lutas me fizeram desanimar, o medo quer me dominar, assim eu vou naufragar. Não procure no mundo o que só eu posso te dar. Vem que eu vou te ajudar. O teu lugar é no altar. A minha presença vai te levantar e te dar forças pra continuar. Eu te ajudo, eu te ajudo. Não procure no mundo o que só eu posso te dar. Vem que eu vou te ajudar. O teu lugar é no altar. O teu lugar é no altar. Glória a Deus, aleluia. Quero convidar os irmãos para a gente estar entrando na palavra. Tá conosco aqui, né, ligadinho na nossa live aí, né? Nosso grande irmão aí, Leandro Ferreira. Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado aí pelo carinho. Deus abençoe você e sua família poderosamente. Amém? Em nome de Jesus. Quero estar lendo a palavra aqui junto com o presbítero irmão Vinícius. Nós vamos estar aqui debatendo sobre esta palavra, falando algo, né, sobre esta palavra. E eu creio que Deus vai falar fortemente aos nossos corações e Deus tem uma palavra para nós, poderosa, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Fica no livro de Romanos, né? Romanos capítulo 12, né? Romanos capítulo 12 e o versículo 21, irmãos, né? Romanos capítulo 12 e o verso 21 que diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, né? Não deixe vencer com o mal, né? Mas vence o mal com o bem. É uma palavra muito forte. Eu confesso, é uma palavra forte, é uma palavra tremendo, né? Onde vem ensinamento aos romanos, né? A carta de Romanos, um grande ensinamento, né? O povo de Roma. E eu creio que é forte essa palavra e eu vejo assim vencer o mal com o bem. Eu quero contar um pequeno testemunho em relação a esta palavra, onde o presbítero ele fez, né? Ele fez parte, né, dessa situação não muito agradável, né, presbítero? Mas foi uma situação bem delicada, onde que essa palavra ela, né, ela age perfeitamente, né, na situação que ocorreu comigo. Na firma onde eu trabalho, graças a Deus, esporte onde Deus nos abençoou, né, onde eu trabalho. O ano passado aconteceu uma situação bem delicada, onde pela manhã eu cheguei no trabalho e uma grande confusão já estava armada, né? Estava só esperando nós chegar, né? O presbítero estava junto comigo, o irmão Vinícius estava junto comigo. E essa confusão já estava armada, mas eu não sabia de nada, né? A gente
não entendeu, né? Depois que a gente foi entender o motivo, o porquê. E só fui chamado, daí fui lá. Aí perguntaram pra mim se eu tinha falado alguma coisa pra alguém, e a gente não tem muito contato lá com as pessoas, a gente não é, eu não sou muito de conversar assim, né? Só falar mais das coisas de Deus, ou brincar, ou com o irmão Vinícius, ou com o patrão, né? A gente conversa, coisa assim, mas coisa light, não, nada, coisas que não cabia, né? Coisas, tipo assim, falando mal de um do outro, né? Isso aí não, a gente não gosta disso aí, nem, né? Então aconteceu algo meio parecido assim, me chamaram, perguntaram se eu tinha falado mal de alguém, não sei se, não, eu não, né, nem tô sabendo de nada, né, que eu me lembro, não falei nada de mal de ninguém, não falei, né, nenhuma coisa para ofender ninguém, né, mas também já fui, não, se eu falei alguma palavra, mencionei algo, né, eu quero pedir perdão, né, porque que eu me lembro eu não falei, né. Mas só que algumas pessoas, como não são cristãos e a gente serve a Deus, daí já tem aquela situação, né, de é irmão da igreja, né, já começa o acusador, já começa, né, preparar aquele laço ali pra gente ver se vai sair, né, pedir licença para Jeová assim e usar a mão, né. Então aconteceu uma situação meio parecida assim. Aí o fulano queria já briga, já queria confusão, já estava me empurrando para cá, me empurrando para lá. E chegou um momento que eu fiquei triste, muito triste por essa situação. Fui lá, chamei o presbítero e falei, vamos embora, porque está acontecendo algo não legal, vamos embora, porque como não sou de confusão, e também não vou arrumar confusão, e também nem quero confusão, não sei o que está acontecendo. Eu sei que a confusão estava armada, daí estava apaziguando, um falando um negócio aqui, outro dali. E daí meu patrão não sabia o que fazer, disse, não, tia, calma, não sei o que. Eu disse, não é calma, eu vou embora, não quero mais, pronto. Peguei o presídio para nós sair embora, fomos lá pro carro, né, para vir embora. Mas a situação inquieta a palavra, pessoas queriam avançar, brigar, arrumar contenda. E o que a gente fez? Né? A gente baixou a cabeça, pensamento focado. Claro, a gente vigilante, não dando as costas, vigilante para não acontecer coisa pior. Mas se retrucar, né? Se eu digo, se o que aconteceu comigo, se é outra pessoa, né, que leva um empurrão, né, que é afrontado, botado o dedo na cara, já parte para agressão. Eu baixei minha cabeça, cuidadosamente, entendeu? Não virando as costas para ninguém, mas não afrontando ninguém, não arrumando contenda, não falando palavras, não alterando a voz, mas tentando acalmar, diz, não é dessa forma, estava nervoso, não é dessa forma, calma, vamos conversar. Só que as pessoas, como já em relação de droga, coisa já envolvendo, né, então pessoas ficam muitas vezes agressivas, querendo já arrumar confusão. Mas o nome do Senhor é glorificado e exaltado, por quê, irmão? Porque hoje não está mais lá esse rapaz, não trabalha mais lá. O outro rapaz que queria avançar em mim, passou uma semana depois, né, presbítero? Ele foi lá, pediu perdão, chorou, pediu perdão. Que não podia acontecer, que ele não podia fazer aquilo ali, porque ele me sabia que eu era da igreja, eu já tinha levado ele na igreja. E ele fez uma coisa muito ruim, foi lá, abraçou, chorou, pediu perdão. Eu disse, amém, querido, fica tranquilo. Eu não deixei nada entrar no meu coração, né? Eu não deixei nada. A gente pode até observar sobre essa situação que de muitas das vezes a razão ela não justifica, mas o silêncio de um sábio, ele muitas das vezes Deus honra. E Deus honrou, entendeu? Então é por dentro que dessa palavra. Por que eu trouxe esse pequeno testemunho, algo que aconteceu na minha vida? Porque às vezes acontece durante o dia a dia, principalmente agora no verão, né? Agora no verão, como é a praia muito movimentada, as pessoas já vêm da cidade em relação de festa, de relação dos acontecimentos, muitas pessoas às vezes irritadas, pessoas tristes, pessoas angustiadas, pessoas, né, naquele alvoroço, naquela situação. Muitas vezes a pessoa está ali, tá nervosa porque aconteceu algo em casa, brigou, né, deu uma confusão, ou perdeu algum parente. Às vezes as pessoas estão desnorteadas, e para arrumar uma confusão rapidamente, né, como eu falo, né, a gente sai de casa, mas já sai na presença de Deus, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então isso é não trazendo o mal, pagando o mal com o mal,
Mas, né, como eu disse hoje pro meu patrão chegou em mim e disse assim, o ano 2025 foi muito difícil para mim, a gente entregou material e faz 2, 3, 4 meses que eu não recebo esse material, que, né, e eles nem atendem mais telefone, então, e não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro, então a gente produz material para vender, para arrecadar o dinheiro, para comprar mais material e para produzir mais material para revender. Então foi muito difícil, né? Algumas pessoas aí não pagaram. E que nem eu cheguei e falei para ele hoje, eu disse, te lembra na metade no começo do ano 2025 que aconteceu, muitas pessoas ficaram te devendo. E graças a Deus, né? Deus está no controle de tudo, e que boa parte dessas pessoas que estavam te devendo tiveram que voltar a ti, né, conversar contigo, e muitas delas vieram te acertar e pagar o que estavam devendo, né, porque precisaram. Então eu disse que eu creio que esse ano vai ser a mesma coisa. As pessoas que estão te devendo, eu creio que Deus vai apertar, Deus vai fazer algo que elas vão vir acertar, vão vir pagar. Porque é um trabalho justo, tu não está negando nada, entendeu? As pessoas que estão virando as costas, as pessoas estão se aproveitando dessa situação. Mas, que nem eu falei, não vamos pagar o mal com o mal. Deixa, né? Se elas ligarem, atende, conversa, tem material, mas o que tu faz agora? Tu pega e diz, não, tem material, eu entrego o material, mas, né, eu preciso do dinheiro adiantado. Me dá o dinheiro, leva o material, né? Não deixa eu levar o material e pagar depois. Então esse ano vai ser diferente, e eu creio que essas pessoas vão voltar. E esse tudo é pela palavra. Agora, se eu dissesse para ele assim, não, tu faz igual, tu pede dinheiro adiantado e não manda material, isso é pagar o mal com o mal. Olhar para uma pessoa, afrontar a pessoa, podia afrontar, eu podia usar do meu eu podia usar, né, o que eu sei para afrontar, para machucar alguém, entendeu? Eu podia ali, né, pegar alguém, dar um mata-leão ali, machucar alguém. Não, irmão, não é dessa forma. Não é dessa forma, entendeu? Que funciona a situação. A gente muitas vezes tem coisas que a gente se cala. Às vezes, né, presbítero, a gente se calando, né, a gente aguentando aquilo pra gente, aquela afronta, aquela situação, Deus, ele vai te honrar, entendeu? Mas só que às vezes o ser humano, né, ouvir uma palavra que não gostou, já explode, né? Não vou dizer que isso acontece, não acontece, que a gente às vezes explode, né? Como eu falei no começo, a gente é ser humano, a gente tem carne, a gente tem sentimento, a gente dói, né? A gente tem dor, a gente, né, tem a situação, mas a gente, quando busca a direção de Deus, e neste momento de várias situações que ocorreram na minha caminhada com Cristo, várias situações deste porte que ocorreram, graças a Deus, todas as situações Deus me deu sabedoria. Eu louvo o nome do Senhor e agradeço a Deus, porque no momento que a cabeça está quente, tu não pensa muito. Se não é Deus te direcionar, se não é Deus te guiar, algo pior pode acontecer. Só que todo esse tempo, as situações que ocorreram comigo, né, de ser ameaçado de morte, de ser afrontado na porta da igreja, de ser, né, afrontado, pessoas apontando o dedo, acusando. Se eu fosse afrontar o mesmo porte, ou falar da mesma forma, Deus não ia me justificar. Eu retei toda a situação, levei a Deus, entreguei nas mãos do Senhor, e Deus, todas as vezes, Deus, ele agiu. Todas as vezes Deus me honrou. Então eu aprendi algo assim, irmãos, de brigar, de confusão. Às vezes, né, aconteceu uma situação um pouco tempo aqui em casa, que eu estava conversando com um rapaz, só que eu estava falando alto e explicando algo, né, e sem briga, sem nada, daí acharam que eu estava brigando, não, mas eu estava explicando algo, falando algo, né, daí o rapaz começou a querer se alterar, e Deus disse, não, calma, não é assim dessa forma, mas é assim como tu quer passar uma coisa que eu vivi, que eu fui dessa forma, eu era disso aí, então, né, tu quer passar algo pra mim que eu vivi disso aí, eu também sei, eu entendo, entendeu? E daí eles acharam que eu tava brigando, discutindo, não, mas tudo na bênção, na paz, né?
nada de confusão. Ela tentando explicar, porque às vezes as pessoas vai explicar algo, as pessoas começam a gritar, falar. Tu tem que não, calma o coração, né? A gente tem que falar um pouco mais alto, um pouco mais firme, para as pessoas entenderem e a posição que tu está colocando, né? Para não dar briga, para não dar contenda, né? Não dar confusão. Então, esta palavra, ela fala assim conosco, não pagar o mal com o mal, né? Mas reverter a situação. É fácil, presbítero? Não é fácil. Não é fácil, não é. Digo para os irmãos, não é fácil. A situação que eu vivi, eu vou dizer assim que uma situação que aconteceu algo comigo. Nós estava eu estava pescando, fui fazer uma visita. Eu tenho um tio que ele é pescador e estava fazendo uma visita, e no meu tio veio um rapaz bem perturbado, bem, né, fora de si, assim, e avançou em mim. Só que como eu tava com uma faca na mão, eu não me lembro se eu tava cortando, acho que eu tava cortando uma corda, eu acho, alguma coisa assim. Ou eu tava afiando, eu sei que eu tava com uma faca na mão e chegou esse jovem e me deu um pescoção e eu com a faca na mão. Eu vou dizer que os irmãos, o inimigo é sujo, o inimigo vem, agora pode esfaquear ele. Mas só que eu digo assim, que Deus, ele é tremendo, irmão. Baixei minha bola, deixei a situação, aí veio os rapazes, tiraram ele, não movi uma mão, não movi uma pedra, né? Eu só disse, o que está acontecendo, cara? Tá louco da cabeça? Chamei, xinguei ele, disse, não faz mais isso, cara. Nem sabe o que está acontecendo, nem sabe a situação, nem sabe o que realmente é, o que os outros falam que Deus precisa fazer. Tu acredita em todo mundo, entendeu? Então teve uma conversa assim, mas ficou nisso aí. Mas o que eu quero colocar, o inimigo, ele pensa, agora pode fazer algo pior para ele, né? E eu disse assim, não, eu tenho Deus na minha vida. Então Deus, ele dá estratégia para nós, Deus, ele nos dá saída, Deus, ele dá discernimento das situações que ocorrem. Graças a Deus, depois que eu conheci Jesus, tudo isso aconteceu, irmão. Algumas coisas que eu contei no começo aconteceu quando eu estava na caminhada com Cristo, mas situações agora que eu contei, eu não estava na presença de Deus, ainda Deus me dava graça, dava força. Então eu digo assim, não pagar o mal com o mal. Você foi afrontado, te afrontaram ou estão te ameaçando, não reaja. Solução que eu digo para você, e a resposta vem imediata. A resposta vem para ontem, não é para amanhã, é para ontem. Deus, ele age, Deus, ele opera, porque Deus, ele sabe realmente e conhece o nosso coração. Deus sabe quando você fez ou não fez, você está sendo injustiçado por aquela situação. Deus vai lá e entra com a providência e Deus te honra. Deus, ele é fiel, não pagando o mal com o mal, mas pagou o mal com o bem. Ah, mas é difícil abraçar. Irmão, não precisa abraçar. Não precisa lá fazer carinho. Só dá uma afronta. Ah, o presbítero falou algo para mim, me entristeceu, me ameaçou, eu vou lá abraçar ele. Não precisa lá abraçar ele, não precisa lá pedir desculpa. Não precisa nada disso aí. Só entrega nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque quando tu entrega nas mãos de Deus, não é eu que vou lá pedir desculpa ou pedir perdão. É Ele que vai vir em mim. Porque foi Ele que errou. Entendeu? E isso é a palavra falando com nós. É isso que Deus tem bradado ao meu coração. E Deus tem falando, né, presbítero? Verdade. A gente às vezes coloca como primeira opção. Ou tu leva aquela questão que a gente sempre conversa. Eu não levo desaforo para casa. E às vezes tu não leva o desaforo e nem Deus para tua casa. Porque de muitas das vezes a nossa própria justificativa leva à alteração e a outra a errar. Onde vem muitas das vezes uma ferramenta usada muito pelo inimigo, que é a discussão, briga, intriga. Eu não levo tapa na cara, não levo, digo, irmão, é isso, a gente fala, a gente menciona, não levando sermão, mas instruindo uma pessoa a ter mais paz, sabedoria, mansidão, fruto do Espírito. Às vezes a gente aprende isso muito. É fácil? Não.
É fácil falar, às vezes eu digo assim, ó, irmãos, às vezes muito no falar, Deus permite a gente viver, mas muitas das coisas que a gente já vivenciou, oportunidades que a gente teve ali de falar, às vezes até com a nossa própria verdade e razão, a gente preferiu se calar e deixar Deus trabalhar, porque não era o momento, e se a gente falasse, a gente acabaria até alterando o assunto, alterando o tom, né? E a de uma conversa poderia ir para outro estado crítico. Mesmo a gente muitas vezes está na razão da situação, a gente sabendo que, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum, porque o que é? A pessoa, tu pode estar calmo, tu pode estar tranquilo, mas a pessoa, ela está nervosa, a pessoa está irada, a pessoa quer arrumar confusão, então o que tu falar, qualquer coisa que tu falar, tu vai alterar e ela não, tu vai tentar se explicar, ou vai tentar mostrar para ela que ela está errada, a visão dela, ela já está alterada, entendeu? É uma afronta. Então, uma coisa que a gente vem aprendendo, né? Uma coisa que eu estou aprendendo ainda também é tipo assim, ouvir algo, às vezes tem mensagem que tu manda, tu não lê na hora, entendeu? Às vezes muitas mensagens eu recebo, né? É uma coisa que eu ainda tô, né, muitas vezes da mensagem, entendeu? Responder na hora. Às vezes tem um xingão ali, né? Bota um exemplo assim, o meu irmão Vinícius falou, me xingou, me chorei, eu já vou pegar o telefone e vou responder em altura. Não, responder em altura, mas não tanto também, né, irmão? Mas assim, lá responder também. E eu venho aprendendo isso aí também, né? Sabe, uma vez eu vi, e a gente vivenciou situações, eu digo isso porque eu já vivi, irmãos. E muitas vezes, até o pastor TV acompanhou alguns processos comigo também, de pessoas mandarem áudio xingando, chamando de tudo, e às vezes nem verdade mas por assuntos de outro. E eu pegava aqueles áudios ali, eu só ouvia, mas as pessoas mandavam. Só que chegava um tempo que o Espírito Santo te toca e diga assim, agora não precisa ouvir, já sabe o que pensa. 2, 3 áudios já está repetindo o que falou lá no primeiro. Eu pegava aqueles áudios ali, eu pegava e apagava tudo. E se a pessoa continuasse mandando mais, eu simplesmente bloqueava. Não porque eu perdi o amor ou o interesse, mas para a pessoa parar um pouco de defamar ou pecar um pouco contra Deus, porque Deus estava vendo que eu não estava nem dando atenção. Por se ser verdade, eu ainda até me defenderia, mas por uma questão que não era verídica, eu nem quis dar investimento para a conversa. Então eu apaguei e fui pro joelho. Passou, acho que foi 15 dias, uns 15 dias mais ou menos. Essa mesma pessoa teve numa casa de alguns conhecidos e parentes meu e falou as mesmas coisas que ela mandou pra mim. E quando aqueles meus parentes ouviram, eu digo, não funciona assim, não é bem assim. Te passaram a informação errada. E a pessoa ficou toda errada porque disse assim, tu tem prova ou tu foi por ouvido de outros? E passaram um tempo depois que teve essa situação, a pessoa chegou em mim e pediu perdão. Ficou sem jeito. Por quê? Porque a resposta dela pra mim, pra alteração dela pra minha pessoa, foi tão... Poxa, eu achei que ele ia falar alguma coisa, se defender. Não. Por quê, amados? Quando você verdadeiramente, quando você é uma pessoa sincera aos olhos de Deus e verdadeira diante aos olhos dos demais à sua volta, você não precisa formar um personagem em você mesmo. Você é verdadeiro com você e com aqueles que estão à sua volta. E tanto aqueles que você conhece, de perto ou de longe, sabe as suas qualidades boas e as qualidades ruins também. Então quando chega um assunto, quando chega uma conversa, às vezes vai vir, vai. Mas muitas das vezes Deus vai proporcionar acontecer isso com as pessoas que muitas das vezes estão longe da presença dEle, para vir te atazanar, a te botar no limite. Mas Deus te conhece, teu coração, Ele sabe que você não vai reagir ao modo do mundo, que nem Ele falou, ao modo ruim, ao modo mundo caído, ser humano. Às vezes dá vontade, mas Deus é aquele que justifica quando a gente usa com sabedoria a cada situação. Mas deixa eu... esse aí é verídico, o que aconteceu com o presbítero, com o irmão Vinícius, verídico. Quando eu não era cristão, né, graças a Deus, vai fazer 16 anos que a gente serve ao Senhor, graças a Deus, né? Deus vem trabalhando cada dia, moldando cada dia, né? Nós temos na olaria de Jeová, Deus vem moldando, porque ninguém é perfeito. Um tempo atrás, quando antes de servir ao Senhor, né, eu era uma pessoa ruim.
Eu tinha o meu eu fazia, era o meu pensamento, era o meu jeito, e pronto, eu falava e doer que não queria nem saber, porque é o jeito que eu era. E é o que acontece hoje, muitas vezes, pessoas, às vezes dentro da igreja, pessoas, eu sou assim, Deus me fez assim, eu vou continuar sendo assim, né? Às vezes ruim até com a própria pessoa, negativa até com a própria pessoa. Não vai dar nada certo para mim, entendeu? E muitas vezes eu me peguei dessa forma antes de ser cristão, né? Chegou um momento na minha vida que eu botei assim, não quero mais saber de ninguém. Para mim ninguém presta. Eu botei para mim, para ninguém presta, não quero saber de ninguém. Olhou atravessado, vai ser do meu jeito e pronto, entendeu? Não tem que querer olhar atravessado porque tinha o eu. Só que Deus foi lá e começou a quebrar o vaso, né? Desmanchar, trabalhar no vaso. E até hoje tem muitas pessoas que dizem, mas eu sou assim e ninguém me muda. Irmão, se você é assim, ninguém te muda, você vai entrar na olaria de Jeová, vai doer, vai ser amassado, você vai sofrer, vai ser doloroso, porque eu passei por esse processo. Deus, tu é assim, então vamos lá. Foi dolorido, foi ruim, não foi bom. Perguntar, tu quer passar de novo? Não, quero passar de novo. Entendeu? Porque eu sei, quando a gente está adorando a Deus, está servindo ao Senhor, falando o nome do Senhor, mas tem o eu. Eu faço, aconteça, é do meu jeito e pronto, é do meu pensamento. Não é do teu jeito, não é do teu pensamento, não é como tu quer. É como Deus quer, da maneira dele, do jeito dele. Né? Então a gente tem às vezes as nossas opiniões, o nosso jeito de ser. Mas graças a Deus, hoje a gente busca a sabedoria de Deus, desse alimento de Deus, para trazer uma palavra, para falar para os irmãos, irmãos, desperta, né? Os dias maus estão vindo aí, né? As coisas estão acontecendo, tempestades, ventos soprando, muitas vezes em lares, sonhos sendo destruídos, famílias sendo destruídas. Vamos despertar, Jesus está voltando, Jesus vem buscar uma igreja, Jesus vem buscar um povo, né? O próprio Jesus, próprio Deus desceu na terra como homem, Jesus, né, caminhou por essa terra, foi maltratado, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho, furaram, né, Jesus, humilharam, expulsaram até Jesus da sua própria cidade, não aceitaram ele na sua cidade, expulsaram ele, o próprio Deus, né, expulsaram ele. Então o que seria de nós que servimos ao Senhor? Nós somos perseguidos, como se diz, nós temos que derrubar um leão todo dia. E como vai derrubar um leão todo dia, irmão? Como nós vamos derrotar um urso todo dia? É nesta palavra. É tentando, buscando em Deus. Não vou dizer para você que você não tem que fazer mais. Não, essa situação vem. Às vezes a ira vem. Ou acha que não vem. A ira vem, irmãos, vem. Vem a ira, vem aquela vontade de grudar para o pescoço, aquela vontade de ficar bravo, vem. Mas a gente tem que buscar sabedoria em Deus, não falar da boca para fora, cuidar o que fala, como agir, como fazer. É isso que nós temos que fazer. Não pagar o mal com o mal, não pagar mais o mal, o bem com o mal. Pagar, irmão, o que é pagar? É tu ser diferente, tu tentar fazer aquela reviravolta, mostrar para a pessoa. E muitas situações, você já viu, presbítero? De situações de confusão, de briga, de contenda, a pessoa foi lá acalmar, vai conversando, vai pedindo perdão daqui, perdão dali, mesmo não errando, mesmo não falando, mas lá, né, se desculpando, não, eu errei, me perdoa, e vai acalmando, e daqui a pouco, quando vê, passou o vento, passou aquela tempestade. Por quê? Porque ele veio trazer paz. Glórias a Deus. Irmã, glórias a Deus, sou de Agudo, São Paulo. Glórias a Deus, muito obrigado, irmã, paz do Senhor, a irmã Beatriz Nabas, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém, muito obrigado aí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí, né? Aqui quem vos fala aqui, nós vamos nos apresentar, é o irmão Emerson, e o irmão Vinícius, né? Amém. Nós estamos aqui do Rio Grande do Sul, da praia de Embé. Glórias a Deus, muito obrigado pelo carinho a todos os irmãos aí, né? O irmão Leandro também morou aqui no Embé, né? Irmão Leandro, em nome de Jesus também morou aqui, né? Glórias a Deus, muito obrigado pelo carinho a todos os irmãos, que Deus seja abençoado e Deus abençoe vocês poderosamente, amém? Muito obrigado pelo carinho, e fica conosco aí, nós vamos estar orando por você no final aí.
E essas palavras que eu quero deixar para você, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. É difícil? É, né? Não é fácil. Às vezes o sangue vai lá na cabeça, vai lá, ferve o sangue. A gente para, não reage, faz que a situação conta até 10, né? Se faltar dedo, conta de novo. Conta até o dedo do pé, vai dando glória, vai dando aleluia. É o que aconteceu comigo, dando glória, dando aleluia. Senhor da sabedoria, Senhor me ajuda, clama Jesus, me ajuda. Que ele, quando vê a situação, ela passa, né? Não tenta fazer com o braço, né? Que às vezes é pior. Não tenta fazer do nosso jeito, que a gente, o homem ele, né, às vezes acende, né, o bedrão, né? É que nem a Bíblia diz, né? O que muitas das vezes o que comenta. Às vezes dá vontade de arrancar a orelha, né? Mas Jesus está na frente, né? Que às vezes ali a palavra vai dizer também, né? Que muitas vezes o que contamina, né? Muitas vezes o sair ou entrar, né? Isso que a gente tem que buscar, né? Porque depois que você lançou uma palavra, muitas vezes é o que entra, é o que sai. Porque o que vai definir o depois do resultado não é o que entrou, mas é como você digeriu e para onde você digeriu. Mentalidade humana ou sabedoria e entendimento do céu, Espírito Santo, mansidão. E se de muitas das vezes a melhor resposta, como sabe o Provérbios, o livro de Provérbios ensinar, muitas vezes a sabedoria, o princípio da sabedoria é o próprio silêncio. É que comer aquela comida pimentada, forte, assim, sabe? Tu engolir aquilo e guardar dentro de você sem reagir, sem nada, sem fazer cara feia. E a gente sempre fala, né? Eu guardei e fiquei pra mim. Irmão, não fica pra ti. Bota no joelho, depois da situação passada, engole ali, depois vai pro joelho. Deus entrega, chora ali na presença de Deus. Te alivia. Não segura sentimento, não se apega ao que falatório, porque são sentimentos esses que vão muitas vezes assegurando e a pessoa vai quando vê. E chega um momento que às vezes a pessoa até começa a ficar doente por causa disso aí, né? Fui afrontado isso aqui, mas eu não sou assim. E acaba plantando nos outros que muitas vezes o que colheram nele. E muitas vezes sai até inocente que não tem nem. Entendeu? Então a sabedoria é buscar em Deus. A gente está contando que a gente viveu, né? Todos esses testemunhos que a gente viveu por dentro desta palavra, né? Não pagando mal com mal, discutindo, brigando, mas sim muitas vezes se calando, mas com aquela vontade lá dentro, sabe? Mas é da carne, mas com um pensamento no céu, sabedoria do céu. Vontade muitas vezes de cortar a orelha, mas é só a vontade, porque a sabedoria tem vindo de Deus. Porque se a gente chega a reagir do nosso jeito, mas meu irmão, eu não sou capaz de ninguém, eu não sou dali para estar afrontando ninguém, eu não sou ali para estar ouvindo besteira, eu tô ali para vão me afrontar, vão falar uma besteira para mim, eu vou ficar quieto. Não é assim que funciona. Irmão, tem situações que a gente às vezes come aquela comida salgada, a gente faz até cara feia, mas quem vai justificar é Deus, não é você mesmo. Porque você tentar fazer do teu jeito, com o teu braço forte, às vezes você periga nem voltar mais para casa. Nem voltar mais para casa. Mas quando a gente age com a sabedoria de Deus, dos céus, e Deus te dá sabedoria com o Espírito Santo, creia, irmão, a reviravolta vem ao teu favor. Deus te honra, Deus te levanta, Deus te fortalece. E aqueles que te lançaram pedras, aqueles que te apontaram, aqueles que te acusaram, um dia vão olhar para você, vão ver algo diferente em você. E Deus vai fazer situações que eles venham pedir perdão para você. Porque é assim que Deus age. Por quê? Porque Deus viu sinceridade em você. Você não agiu do teu jeito com o teu braço forte, mas você esperou no Senhor com paciência no Senhor. Até hoje eu espero algo em Deus, coisas que aconteceram, que eu pedi, entreguei na mão de Deus, eu não vi resultado, presbítero. Mas eu não deixei meu coração, botei uma pedra assim, se Deus quiser agir, age, se Deus quiser agir, não age, mas que eu quero seguir em frente fazendo a obra do Senhor. Afrontas, maus testemunhos,
Então isso está tudo na mão de Deus. Eu louvo o nome do Senhor e agradeço a Deus que Deus tem feito em nosso meio. Então, meus irmãos, antes de acontecer algo, converse com Deus. Busque sabedoria do céu. Convide o Espírito Santo no momento mais difícil que te afrontar, te contenda de confusão. Confia no Senhor. Pagando mal com mal não adianta, mas paga o mal com o bem. Paga o bem com o mal. Amém? O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. E nós temos sabedoria em Cristo para dar essa reviravolta na vida daquelas pessoas que precisam, que as pessoas que não têm Deus, que não acreditam, que não confiam no Senhor. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que a palavra ela transforma, cura e liberta. A palavra é viva, ela é poderosa. A palavra ela tem 2 fios, ela corta para os 2 lados. E esta palavra que nós pregamos. Em nome de Jesus eu quero entregar essas palavras e entregar para o presbítero. Ele vai complementar e vai botar um louvor para nós aí, abençoado, e depois nós estamos orando por você em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. A gente só agradecer, refletir de um modo com sabedoria, é que a gente comentou. Irmão, eu não penso dessa forma, irmão, tudo é um processo. A gente se preocupa não com o momento, mas com o após o momento. Por isso que a gente gera o projeto Gerando Salvação, Solução, Direção, tudo pela direção e pela instrução da palavra. Por aquilo que fomos, por aquilo que somos, por aquilo que Deus vai fazer ainda, para que possamos ser melhores na presença do Senhor. Quero deixar mais uma canção aos irmãos, logo após estaremos aí orando e encerrando mais uma live aí. Aos irmãos aí que têm seus pedidos de oração, pode deixar logo abaixo, nós estaremos assim, logo a seguir estaremos orando juntamente com os irmãos, amém? Na madrugada fora, sem razão pra prosseguir, dentro do seu peito parece não ter jeito. Você pensa assim, sozinho você diz: por que não sou feliz? Será que vou morrer assim? Preciso de uma nova história, alguém pra me ajudar agora. Preciso ser feliz. Chega de sofrer, Jesus ama você e pode dar e acabar com o sofrimento que machuca por dentro e faz doer demais. Deus escolheu não te esquecer, pra que chorar? Hoje é dia de você sorrir. Jesus Cristo está presente aqui e pra você tem paz. Sozinho você diz: não sou feliz.
ajudar agora. Eu preciso ser feliz. Chega de sofrer. Jesus ama você e pode te ajudar e acabar com o sofrimento que machuca por dentro e faz doer demais. Escolheu e não te esqueceu, então pra que chorar? Hoje é dia de você sorrir. Jesus Cristo está presente e pra você tem paz. Deus te escolheu e não te esqueceu, então pra que chorar? Hoje é dia de você sorrir. Jesus Cristo está presente aqui e pra você tem paz. Hoje é dia de você sorrir. Jesus está presente aqui e pra você tem Glória a Deus, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a todos que até aqui estiveram conosco, nos acompanhando, nos assistindo. Ao pessoal aí de São Leopoldo, um forte abraço. Criciúma, Rio Grande, Balneário do Camboriú, Santa Catarina, Santa Rosa, Torres, Tramandaí, toda a região aí. Também temos aí um forte abraço também para São Paulo, Rio e Belo Horizonte e Pernambuco e Rio Grande do Norte também, é o pessoal também aí que está nos assistindo também. A programação Gerando Salvação ela é transmitida em quase 90% dos estados brasileiros e está aí também em transmissão a mais de 10 países também. Graças a Deus aí que Deus tem nos dado essa oportunidade de levar o Evangelho, levar a palavra do Senhor, e já reforçando novamente, amados irmãos, que 2026 teremos aí com algumas alterações. As nossas lives que eram transmitidas nas quarta-feiras a partir das 22 horas vão mudar, né? Devido a algumas requisições e mudanças de horários. A gente vai estar passando a partir da quinta-feira, às quintas-feiras, às 20 horas, mais cedo. Até para ficar melhor para os irmãos, até dos aqueles que estiverem trabalhando também puderem chegar e nos acompanhar. Sabemos que é um horário um pouco mais prolongado mais tarde, e a maioria trabalha no outro dia. E pensando nisso, a gente estava conversando, eu e o pastor, para a gente estar fazendo um pouco mais cedo e um dia melhor para todos. E a gente vai estar então reforçando aí quinta-feira, né? A próxima quinta-feira, na semana que vem, se amanhã na próxima, estaremos então com um novo horário e dia de transmissões. Compartilha, avise aos irmãos aí, a gente vai estar passando também em nosso perfil, né? E em nossos canais também essa pequena alteração. E quero juntamente com os irmãos, aqueles que até aqui estiveram conosco, quero aqui também desejar a todos que estão entrando agora também na live um feliz ano novo, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, ao lar de todos, um ano próspero e abençoado na presença do Senhor. E quero rapidamente estar orando em prol aos irmãos, aqueles também que estarão assistindo logo após também estas lives, amém? Estaremos então em um momento de oração. Busca ao Senhor, fale somente com o Senhor, amém? Deus, amado Pai, mais uma vez, ó Deus, entramos em Tua presença, Jesus, para Te agradecer, Pai. Pois até aqui o Senhor tem sido fiel, Pai, bondoso para conosco, Senhor. Operando o Senhor em nossa vida, quem impedirá, meu Deus? Oh, Jesus, entra na vida, Senhor, desta pessoa que se encontra de muitas das vezes, Pai, presa, Pai, em meio ao alcoolismo, Senhor, em meio de muitas das vezes, Pai, em meio às drogas, Jesus, vem agindo conforme a Tua vontade, Pai. Oh Deus, com o nosso eu, ó Pai, em meio à Tua mansidão, Pai, paz de espírito, Senhor.
Oh Jesus, que possamos, ó Pai, sabermos, Pai, a controlarmos nossos sentimentos, Pai, as nossas conduções, Pai. Oh Jesus, nosso jeito de ser e pensar, Senhor, que não venhamos fraquejar, que não venhamos errar, Senhor, conforme o fogo, ó Pai, da emoção, Senhor, mas que acima de tudo venhamos, Deus, ter o discernimento e a sabedoria certa para o momento certo, Pai. Oh Jesus, nos dê, Senhor, força e esperança, papai querido, fé, fortalecendo a fé do meu irmão, da minha irmã, ó Pai, em meio às lutas, Pai, em meio aos gigantes, que possamos, Senhor, te buscar como prioridade, acima de tudo, ao teu reino e ao teu querer, Pai. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos por mais um ano que começamos, Pai. Nos guia, ó Pai, nos fortalece, nos livra de todo o mal, ó Pai, pois nós confiamos num Deus que pode todas as coisas, Senhor. Nós oramos como igreja, como homens e mulheres de Deus, Senhor, neste momento de oração, nós clamamos a Ti, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a nossa vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Quero aqui deixar também meus agradecimentos a todos os irmãos que estão participando dessa live, que participaram, né? Também quero convidar você a entrar lá no nosso canal no YouTube, lá, né? Programa Gerando Salvação, né? Lá no YouTube, lá. Nos apoie, nos ajude, se inscreve no nosso canal lá, né? Lá, compartilhe conosco lá. Nos dá essa força, irmãos. E eu creio que a palavra de Deus, nosso objetivo e a programação Gerando Salvação é um programa que Deus tem bradado ao nosso coração de estar ajudando as pessoas, que as pessoas que estão desanimadas, que estão fracas, que precisam de oração, que precisam de uma palavra. Deus bradou ao nosso coração de a gente levar, né, a usar as redes sociais para levar a palavra do Senhor. E graças a Deus, né, Deus tem nos abençoado, Deus tem cada vez está abrindo portas, né, vocês também aí estão abrindo, né, suas portas, seus lares, para a gente poder entrar e estar orando por você, ou intercedendo pela sua casa, pela sua família, pelo seu negócio, pelo seu trabalho, que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Esse é o nosso objetivo, tá, irmãos? Nada mais disso que nós queremos, só queremos que a palavra do Senhor, ela segue adiante, que ela vai de encontro, né? Você que precisa, você que necessita de uma palavra. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Isso que Deus bradou no nosso coração. A Bíblia nos ensina que primeiramente buscar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Então vamos buscar o reino de Deus. Eu creio que as demais coisas depois Deus vai prover. Como Deus tem provido até hoje, Deus não tem deixado faltar nada. Então, irmãos, nosso objetivo é de levar a palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de conforto para você, dizendo: Jesus te ama, Ele venceu na cruz e você pode vencer também, em nome de Jesus, amém? Uma boa noite a todos aí, até quinta-feira que vem, da outra semana, nós estaremos junto com você na live, amém? Em nome de Jesus, a partir das 20 horas da noite, em nome de Jesus, amém? Forte abraço aos irmãos, um bom descanso, uma boa semana, um bom final de semana a todos, que Deus abençoe e até a próxima. Glórias a Deus. Em questão de segundos, eu fui atingido, em sequência eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então em um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou no meu lado, agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra eu dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e disse assim: é que eu não desisto.
de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou pro meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra eu dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar.